Então, vamos lá. Elaborando objetivos de aprendizagem com a ajuda de Bloom. Se você já trabalha com aprendizagem corporativa, com treinamento online, você provavelmente já ouviu falar da taxonomia de Bloom. Mas talvez você ainda não faça um uso mais simplificado dela, né? A gente vê bastante coisa aí um pouco complicando, né? Gourmetizando um pouco esse processo. E hoje eu quero mostrar para vocês de uma forma mais tranquila de usar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: quando a gente fala de objetivos de um treinamento, a gente pode e deve falar de dois tipos de objetivos. A gente tem o objetivo de desempenho e o objetivo de aprendizagem. E é importante que a gente não confunda esses dois termos aí, tá? Quando a gente fala de objetivo de desempenho, eu estou falando de objetivo do negócio. Eu estou falando de o que vai ser observado naquele aluno, no participante daquele curso, algum tempo depois do treinamento, quando ele voltar para o posto de trabalho dele, tá bom? Quando eu falo de objetivo de aprendizagem, eu estou falando de ganho de conhecimento assim que o curso termina, tá? É bem importante que isso fique claro e é muito importante também que a gente discuta com o nosso cliente esses dois objetivos, tá? Quanto mais clareza você tem no objetivo de desempenho, melhor você consegue traçar o seu objetivo de aprendizagem, você consegue ser mais assertivo, porque às vezes aquilo que o cliente quer alcançar lá no final da capacitação, né, o indicador que ele quer aumentar, às vezes, se você não tem essa clareza, o objetivo de aprendizagem pode estar apontando para um outro caminho. Então, precisa ficar bastante atento a isso, tá? Quando a gente fala do objetivo de desempenho, a gente pode, a maioria das empresas, né, acabam usando aí o SMART para fazer essa definição. Então, fazendo a definição de um objetivo de desempenho que seja específico, mensurável, atingível, realista e que tenha um tempo ali, né, um prazo, tá? Algumas pessoas chamam de MART, né, em português daí, tá? Mas a gente quer saber o que, na verdade? Essa foi só uma introduçãozinha para a gente falar do objetivo de aprendizagem. O que é o objetivo de aprendizagem? Se eu vou observar ele no final do curso, eu preciso garantir aqui, e eu vou entregar essa fórmula para vocês, para que você possa fazer uma elaboração correta desse seu objetivo. O que precisa constar nessa declaração que você vai emitir para o seu curso? Precisa ter um verbo de ação, o que essa pessoa vai fazer, né, esse participante, em que contexto ele vai aplicar o conhecimento que esse curso está trazendo para ele, e com base em qual critério esse conhecimento, né, qual é a base desse conhecimento, tá bom? Anotaram aí? Ação, mais contexto, mais critério. Essa é a base para um bom objetivo de aprendizagem, um objetivo de aprendizagem completo, ok? Muito bem. Aqui a gente vai falar então de Bloom, vou direto. Hoje eu tô assim, ó, muito objetiva. Hoje eu tô muito pau, pedra. A gente tem, da taxonomia de Bloom, 3 domínios de conhecimento que ele nos apresenta. Então, ele fala do domínio cognitivo, que tem essa hierarquia de conhecimento que você está vendo aqui, e eu vou me ater um pouco mais a ela, porque ela é a mais comum dentro das áreas de treinamento e desenvolvimento. O uso dela é o mais comum, tá? Então, o que a gente tem aí? Nota que a gente tem uma pirâmide, né? E a gente tem aí 6 níveis de conhecimento. O conhecimento em si, a compreensão, a aplicação, análise, avaliação e criação, tá? O que é o grande pulo do gato aqui, que poucas pessoas contam pra gente? Que a gente precisa construir esse conhecimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um objetivo de aprendizagem para o meu curso, que está ali no nível de aplicação, por exemplo, eu quero que aquele conhecimento seja aplicado
né? O aluno precisa fazer algo com aquilo. Eu não posso simplesmente, de cara, já chegar lá e falar para ele, olha, aplica isso e faça e seja feliz. Não, eu preciso entregar para ele primeiro o conhecimento, depois a compreensão, e aí sim eu vou ensiná-lo a aplicar. Isso está claro para vocês? Tá? Se eu tenho um objetivo lá no nível de análise, mesma coisa. Eu preciso construir aí, subir cada degrau dessa pirâmide para chegar até a análise. Tá bom? Isso é muito importante. Ah, Soane, mas eu não posso nunca ir direto para o nível de conhecimento que eu quero trabalhar? Poder você pode, desde que você tenha certeza de que o aluno já tem esse embasamento anterior, que ele já tem esse conhecimento, já tem essa compreensão, tá? Como é muito delicado em se falando de aprendizagem, que a gente garanta que o aluno já saiba algo, eu sempre sugiro que você, ainda que de forma resumida, garanta aí a passagem por cada um dos níveis, tá? Como que você pode fazer isso? Você pode fazer, por exemplo, um pré-teste. Num pré-teste, você vai conseguir verificar se ele já tem o conhecimento necessário, ou seja, a base necessária para construir o conhecimento, a habilidade que você tem como proposição para esse treinamento, entende? Se no pré-teste o aluno alcançar a nota necessária e te provar que ele pode passar por essa etapa e ir para a etapa seguinte, tudo bem, tá bom? Você pode também, por exemplo, entregar um material antes do treinamento, né? Um pré-work, por exemplo, para que ele tenha, para você garanta, né? E coloque todo mundo ali na mesma página. Então, você entregou ali aquele conhecimento, tá bom? O que eu não recomendo é que você vá diretamente para o nível sem dar o mínimo ali de condições para o aluno de rever o que ele precisa para poder construir, alcançar o objetivo que você tem proposto, entende? Tá bom? O que seria esse conhecimento, compreensão, aplicação, etc? Quando a gente está falando de conhecimento, eu estou falando de entender ali quais são os conceitos básicos que serão abordados, tá? Quando eu vou para a compreensão, eu já adiciono aí uma camada para esse conhecimento inicial. Então, eu sei o conceito e agora eu compreendo para que ele serve, né? Eu costumo brincar assim, que conhecimento é saber que tomate é fruta. Compreensão é você saber que ele não vai na salada de fruta. Pegou? Quando a gente vai para a aplicação, então isso que eu compreendi, eu consigo fazer algo com aquilo. Eu consigo obter uma aplicação prática mesmo. Tá? No próximo nível de análise, eu já começo a ter um senso crítico a partir daquilo que eu estou sabendo, daqui, né, desses conhecimentos que eu estou construindo, eu consigo fazer uma análise crítica daquilo. Se isso é bom, se isso não é, se isso serve, se isso não serve. Na avaliação, isso fica ainda mais apurado. Tá? Eu consigo avaliar e tomar decisões, né? A partir dessa análise, eu avalio e tomo decisões. Na criação, que está aí no topo da pirâmide, eu consigo, com esse conhecimento que eu conquistei ali na base, eu já consigo criar uma coisa nova a partir daquilo. Percebe? Tá bom? Então, é muito simples, desde que você saiba usar. Vocês vão ter, se você colocar no Google taxonomia de Bloom verbos, você vai encontrar vários materiais que te indicam verbos para cada um desses conhecimentos, para você indicar que nível de conhecimento você vai trabalhar. Tem um livro muito bacana também, deixa eu pegar aqui, que eu sugiro para vocês, que é esse aqui, ó. Produção de conteúdos educacionais da Andrea Filatro com a Sabrina Cairo, tá bom? Ele tem um capítulo falando bem bacana sobre, ele fala da produção de conteúdos mesmo. E ele fala bastante aqui, tem inclusive a tabela com alguns verbos. O que é importante que você saiba quando você for fazer essa pesquisa de verbos? Que eu vou falar mais adiante como que você vai usar.
Essa tabela, né, ou esses verbos, eles te indicam um caminho. Essa tabela, ela não pode nunca engessar o seu caminho. Às vezes eu vejo... então, atende, por favor. Eu vejo muitas vezes que as pessoas ficam presas ali se elas não encontram um verbo específico ali naquela tabela. Ela acha que o objetivo não está naquele nível de conhecimento e aí fica travado, né? Não é para que isso aconteça, é para que esses verbos servem para te direcionar. Talvez você encontre outros verbos, né, além daqueles propostos na tabela, tudo bem? Mas eu já vou falar mais sobre isso em instantes. O segundo domínio que Bloom nos apresenta é o domínio afetivo, que a gente usa quando vai desenvolver um treinamento comportamental, tá? No treinamento online, a gente acaba usando menos, talvez como um apoio a um treinamento desse tipo, e aí ele acaba indo mais para o cognitivo de qualquer maneira, né? Para trazer uma conceituação e tal. O domínio afetivo, ou treinamento comportamental, ele acaba indo mais para o presencial, onde você pode trabalhar essa questão, né, afetiva, tá? E ele tem aqui 5 níveis de aprendizagem. Então, você tem primeiro a recepção, ou seja, você receber, né, reconhecer aquele valor. A gente vai trabalhar aqui mais com valores. A partir do próximo ponto, o aluno consegue... essa resposta, ele quer dizer, eu consigo responder aquele estímulo, né? No nível seguinte, na valorização, eu percebo, eu conheci, né, esse valor, tenho uma resposta para ele, encaixei e vou ver se ele se adequa à minha escala de valores. Percebe? Tá? Em que nível ele está? Aí, no próximo nível, eu organizo esse valor. Então, dentro da minha escala de valores, se ele se encaixa ali, ele é mais ou menos importante que outros valores que eu tenho. E eu organizo isso. Na característica, que é aí o topo da pirâmide do domínio afetivo, aquele valor passa a ser meu, se é que ele já não era. Tá? É o sonho aí de todo treinamento comportamental conseguir chegar nessa pirâmide. Fazer com que os alunos, né, os participantes de um treinamento, peguem aquele valor e transfiram para si, que aquele seja um valor seu também. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um tema bastante recorrente nas organizações, o senso de dono. Né? A gente vai trabalhar aqui o domínio afetivo. E às vezes as empresas acabam trabalhando no objetivo de aprendizagem com domínio cognitivo. Então eu aprendo o que é ter um senso de dono. Mas eu só vou conseguir desenvolver isso e fazer com que a pessoa tenha realmente para si um senso de dono se eu trabalhar um objetivo de aprendizagem no domínio afetivo. Tá? E aí isso muda completamente as estratégias que eu vou utilizar a partir daí. Tá bom? O próximo domínio, o terceiro domínio que o Bloom apresenta para a gente, é o domínio psicomotor, que é o de fazer mesmo a coisa, tá? Né? Pôr a mão na massa, efetivamente. Então, a gente tem ali percepção, preparação, resposta guiada, mecânica e resposta completa. Pensa, quem está aí no online ou está assistindo a gravação, quando você foi tirar a sua carta de motorista, né? Esse processo está aqui, é um processo psicomotor. Então, o que a gente tem? A percepção, então eu preciso aprender a dirigir, então eu sei que tem isso, eu sei que tem motor, tal, né? Eu sei ali os conceitos básicos, legislação, placas. Na preparação, eu já preciso entender melhor, tá? Então, eu dou seta com isso aqui é o volante, é assim, aqui tem o câmbio e tal. Aí eu tenho a resposta guiada no próximo nível, que é o quê? Ok, quero passar marcha. Então, o que eu vou fazer para passar marcha? Então, piso... Ixi, bom, vocês sabem, né? Eu sei fazer, você vê que eu estou na resposta completa. Pisa na embreagem, acelerador, solta devagarzinho, engata a marcha, essa coisa toda. Então, já estou na resposta guiada. Eu ainda penso para fazer. Na mecânica, eu começo a desenvolver uma resposta mais mecânica para esse ato, sem pensar tanto. E quando eu chego na resposta completa, é como você está dirigindo aí.
né? Você não está pensando mais, vou engatar agora a primeira, a segunda, passa a marcha, acelera. Você tá pensando em outras coisas e dirigindo. O movimento já virou quase que inconsciente, tá bom? Então, essa é a pirâmide do psicomotor, ok? Vamos lá. Essa é um exemplo de várias tabelas que a gente tem na internet, tá? Para a taxonomia de Bloom. Então, a gente tem aqui, tá vendo? Alguns verbos para recordar, o reconhecer, listar, definir, rotular, nomear. Então, veja que são, em complexidade aí, são verbos que trazem alguma simplicidade desse conhecimento, né? Apenas, entre aspas, claro que isso vai ser mais difícil ou mais fácil, dependendo do aluno, mas apenas reconhecer, listar, definir, tá? No próximo, entender, que seria o compreender, interpretar, explicar, classificar, resumir. Eu tenho que ficar preso nesses verbos? Mais uma vez, não. Você vai ter outras centenas de verbos que você pode usar, mas eles têm muitas pessoas aí desenvolveram essas tabelas, o próprio Bloom, para que você possa aí se orientar, tá bom? No aplicar, eu já posso executar, implementar, utilizar, construir e assim por diante, ok? Então, vamos ver alguns exemplos de objetivos de aprendizagem. Então, eu coloquei aqui, ter conhecimentos suficientes sobre as intervenções de pacientes de risco. Esse objetivo de aprendizagem, vocês acreditam que ele está em que domínio? No afetivo, no cognitivo ou no psicomotor? Ponto para quem respondeu domínio cognitivo. E eu estou aonde nessa pirâmide? Ali na base, no nível de conhecimento, porque é só isso que eu quero com esse treinamento. Eu quero só que as pessoas tenham conhecimento suficiente sobre algo. Percebe? Tá bom? O que isso vai me dar de insumo? Ter essa clareza no objetivo de aprendizagem, o que isso me indica? Isso vai me ajudar a definir a melhor estratégia para o meu curso. Então, pensa comigo, se eu estou aqui na base dessa pirâmide de conhecimentos a serem construídos, eu preciso de uma estratégia muito complexa, muito elaborada para alcançar esse objetivo de aprendizagem? Não. Se ele está ali na base, um e-learning tradicional resolve. Às vezes até um PDF resolve. Tá? Talvez não precise ser algo, um treinamento online, etc. Pode ser um material que você vai entregar, por exemplo, como eu disse anteriormente, como um pré-work, para que todos estejam ali na mesma página. Tá bom? Agora, claro, à medida em que eu subo aí a minha escala, né, nesses meus níveis de aprendizagem, o grau de complexidade da solução que eu vou entregar para esse aluno acompanha essa complexidade. Percebe? Então, se eu tenho lá na aplicação, estou trabalhando, vamos supor, o nível de aplicação aqui. Faz sentido eu simplesmente entregar um e-learning tradicional para ele? Não faz sentido. Eu preciso que ele ponha a mão na massa. Eu vou começar a falar ali de estudos de caso, né? Vou pedir para ele fazer análise de algumas situações. Eu posso fazer uma situação num presencial, por exemplo, de simulação de papéis, né? No próprio online eu posso fazer uma simulação também, tá bom? Então, vai subindo. Se eu estou lá no topo da pirâmide, trabalhando com objetivo no nível de criação, não faz sentido eu ter um treinamento super simples, com uma avaliação super simples. Eu preciso, subir também o nível de complexidade dessa solução, tá? Inclusive, se eu estiver trabalhando todos esses níveis, né, ou vários níveis, eu posso ter uma solução para cada um deles. Então, eu posso ter uma trilha de conhecimento, por exemplo, que vai alcançar o nível de análise e posso trabalhar com e-learning tradicional no
ali para passar o objetivo de aprendizagem de conhecimento. Na compreensão eu já posso ter ali algo mais elaborado. Em aplicação eu posso ter uma simulação, sei lá, um game, alguma coisa assim, e assim por diante, tá? Vamos lá. Próximo exemplo. Os participantes serão capazes de aplicar corretamente o sistema de estadiamento dos doentes HIV positivos usado pela Organização Mundial da Saúde na sua prática clínica um mês após a formação. Perceba que esse objetivo está bem específico, bem escritinho, né? O quem vai fazer, o que, quando e com base em que, né? Tá? Então, esse aqui, ele estaria em que domínio de aprendizagem? Afetivo, cognitivo ou psicomotor? Também no cognitivo. E a gente já subiu ali para o terceiro nível de aprendizagem. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Os participantes serão capazes de agir de acordo com os valores da companhia. Aqui eu já dedurei, né? Qual é o domínio. De acordo com os valores da companhia expressos no código X. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu já estou lá no topo do nível de domínio afetivo, lá em característica. Eu quero que as pessoas ajam de acordo com o valor que a companhia está pedindo. Então, não é só ela reconhecer, não é só ela colocar na escala de valores, é ela entender que aquele valor também é dela e agir de acordo com ele. Percebe? Eu sempre vou conseguir fazer isso no online? Não necessariamente. Tá? Mas eu posso ter o apoio do online. Um ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, foi até um tema que eu discuti mais cedo com uma pessoa, que é o seguinte: o objetivo de aprendizagem precisa estar focado no aluno, no que ele vai ser capaz de fazer logo após o encerramento dessa capacitação. Tá bom? Por isso que é um objetivo de aprendizagem, tá? Voltado em quem vai aprender. Senão seria um objetivo de ensinagem, né? A gente vê principalmente aí no mundo acadêmico, é bem comum que os objetivos acabem citando ali aquilo que o curso vai ensinar. Quando, na verdade, a gente precisa entender o que o aluno vai aprender. Tudo bem? Seguindo aqui, mais um exemplo. Entender como os controles do avião são usados para estabelecer e manter altitudes de voo específicas. Será que esse é um domínio psicomotor? Estou falando aqui de controles de avião e tudo mais, né? Mas não, ele está no domínio cognitivo. Por quê? Porque eu não estou dizendo que ele vai usar os controles, eu só quero que ele entenda como os controles são usados. Percebe a diferença, que às vezes é bastante sutil? Eu estou aqui só no nível de conhecimento, que pode ser que esteja aí dentro de um curso muito maior, com objetivo muito maior, e esse seja só o primeiro módulo, né? Só a primeira lição desse curso, entender como que os controles são usados. Percebe? Já no próximo exemplo, usar os controles do avião para estabelecer e manter altitudes de voo específicas de acordo com o manual, tarará. Então, aqui, note que eu já quero que ele use os controles do avião. Isso envolve ali, né, o domínio psicomotor. Ele precisa mexer. É uma resposta de movimento, né? Inclusive, eu preciso despertar nele a memória do movimento. Tá bom? Então, por isso, eu já estou aqui em outro domínio, ok? E aqui eu estou na resposta completa, né? Ele precisa, se você voa, você espera que ele tenha um domínio, aí, o máximo de domínio desse tema. Concorda comigo? Outro dia alguém me perguntou assim, para desenvolver um conteúdo do tema X, qualquer tema, o designer instrucional pode fazer isso? Eu falei, olha, poder pode, né? Mas ele não deve. Por quê? Porque o dono do conteúdo precisa ser um especialista naquele tema. Concordam com isso? Aí eu até coloquei para ela, falei assim, você gostaria de ter aula, de voar
né, com um piloto que aprendeu com alguém que não voa? Não, né? Você quer alguém que tenha tido o treinamento de um especialista. Então, esse é o mesmo caso. Tá bom? Algumas dicas aí. Sempre verifica se o seu objetivo de aprendizagem está centrado no aluno. Se você quiser printar essa tela, printa e guarda com carinho, põe um coraçãozinho ali. Verifica também se ele apresenta um verbo de ação claro, tá bom? Se esse objetivo é mensurável, por que é importante que você tenha um objetivo que seja mensurável? Para que o seu treinamento seja estratégico, né? Para que você possa medir os resultados dele e garantir a informação que comprove que esse treinamento realmente foi necessário, que o seu trabalho não foi em vão, tá bom? Verifica também se o objetivo de aprendizagem está claro, se é coerente, mesmo para quem ainda não viu o conteúdo. Por que isso é muito importante? Tem um texto lá no blog que eu falo sobre andragogia. E quando a gente fala de andragogia, né, de aprendizagem de adultos, essa aprendizagem ela precisa ser relevante para o aluno, precisa fazer sentido para ele fazer aquele curso. E você só consegue isso quando ele entende para que ele vai fazer aquele curso, o que ele ganha com aquilo, quais os benefícios que ele tem. E você vai contar isso para ele por meio do objetivo de aprendizagem, tá? E verifica também se o objetivo de aprendizagem se traduz nas atividades propostas. Então, você precisa ser coerente, né? Então, é como eu disse agora há pouco, se você tem um nível que está trabalhando, o nível de conhecimento da base, então a atividade precisa estar de acordo com aquilo. Você vai ter uma avaliação de aprendizagem, por exemplo, com múltipla escolha, né? Se você está trabalhando lá em cima com criação, com análise e avaliação, as suas atividades também precisam ser correspondentes a ela. Não dá para você fazer daí uma múltipla escolha. Você precisa ter atividades mais elaboradas, ok? Muito bem. Próximo. O que é importante que vocês se lembrem? Cada objetivo de aprendizagem apresenta um único verbo de ação. É muito comum encontrar objetivos assim. O aluno será capaz de fazer isso, ou aquilo outro. Então, você tem 3 objetivos de aprendizagem. Por que você precisa separá-los? Para você adequar as atividades e o nível de profundidade daquele conteúdo. Como que você vai abordar aquele conteúdo, percebe? Tá? Então, destrincha um objetivo de aprendizagem, um verbo de ação. Tá? Como vocês viram nos exemplos que eu dei ali agora há pouco. Ok? Uma pergunta frequente também que eu recebo, devo apresentar aos alunos o objetivo de aprendizagem antes de iniciar o curso? Eu dei um spoiler agora há pouco, né? Sim, você deve apresentar, ele precisa saber por que ele está fazendo aquele curso e qual é o benefício que ele vai ter, o que ele vai aprender efetivamente, tá bom? Então, é muito importante que sim. Soane, mas eu estou no nível alto e tal, lá quase no topo da pirâmide, vou colocar bullet, um objetivo embaixo do outro? Não necessariamente. Você pode ser mais criativo aí também. Então, por exemplo, você pode contar uma historinha ali para ele, muito rápida, muito resumida, do tipo, olha, fulano passou pela situação tal, precisou apresentar um relatório para o seu gerente, mas ele não conseguiu consolidar as informações de forma assertiva, tal. Se ele tivesse feito esse curso, ele teria condições de fazer isso. Você apresentou o objetivo de aprendizagem, sem botar um slide lá, né, ou uma tela, objetivo de aprendizagem, e uma listinha, né, um embaixo do outro, percebe? Aí ele já entende, então se eu fizer esse curso aqui de relatórios gerenciais do Excel, eu vou conseguir fazer relatórios mais assertivos, percebe? Tudo bem? Muito bem. Importância de elaborar objetivos de aprendizagem consistentes. Por que isso é tão importante, embora seja tão negligenciado aí, até por grandes fábricas de conteúdo, tá? Por que você não pode deixar isso de lado?
Porque ele vai te ajudar a obter apoio da liderança, ou seja, se você tem clareza daquilo que você está fazendo, você tem clareza do que você precisa do seu cliente. E assim, por consequência, você tem um treinamento mais assertivo que vai efetivamente alcançar aquilo que o cliente precisa com o objetivo de desempenho. Alcançar o resultado que o seu cliente quer. Então, você consegue ser mais estratégico e ter mais apoio da sua liderança. Porque tendo objetivos de aprendizagem consistentes, você pode mostrar o valor do seu treinamento, tá? E fornecer base para avaliação dos alunos e avaliação do projeto, né? Como eu disse, para cada nível de aprendizagem, você vai entregar uma avaliação de acordo e vai conseguir mensurar se aquilo que você precisava, o que você queria fazer, você alcançou, tá bom? Senão fica aquela coisa, deixa como tá para ver como é que fica, sabe? E aí não é legal. Vai permitir que você crie um programa de aprendizagem que construa realmente o conhecimento. Isso vai te dar base para construir ações futuras mais consistentes. Talvez você esteja pensando aí, me ouvindo agora, falar, mas na empresa onde eu trabalho, eles nem dão tanta importância assim para o treinamento e tal. Eu recebo só lá uma lista de pedidos, né? Fico tirando o pedido de treinamento de pastelaria, me dá, né? 2 de carne, não sei. Mas se você fizer bons objetivos de aprendizagem, se você mostrar o valor do seu trabalho, tendo clareza do que você está fazendo, tendo autoridade, né, naquilo que você está falando, sobre o curso que você está desenvolvendo, eu tenho certeza que esse cenário muda. E eu tenho certeza disso, por quê? Porque eu já vivi isso. Tá? Então, não importa se são projetos não muito relevantes, e que não são tão valorizados pela companhia. Se desses projetos pequenos ou irrelevantes, aí, entre aspas, você fizer com seriedade, e esse fazer com seriedade começa com a elaboração de bons objetivos de aprendizagem, você muda esse cenário, tá? E esclarece ao aluno o que se espera dele, como eu disse agorinha há pouco também, tá bom? Muito bem, como é que eu faço para descobrir o nível de dificuldade que eu posso aplicar nos meus cursos? Isso é bastante importante também, tá? Porque às vezes a gente percebe num levantamento de necessidade de aprendizagem que o gestor, né, ou o demandante, ele fala, eu quero alcançar ali o nível de análise, por exemplo. E o conteúdo que ele te dá, ou a sua percepção a respeito daquele público-alvo, por conta de outros projetos, enfim, é que você deveria trabalhar níveis abaixo, ou vice-versa, né? Então, como é que eu posso fazer para identificar aí qual nível de dificuldade, o nível de profundidade que eu posso alcançar ali na minha pirâmide, tá? Meus níveis de conhecimento. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer pesquisa online, né? Você pode fazer um Google Forms, por exemplo, né? Não vai ter custo nenhum. Pode ser por amostragem, tá bom? E você pode ou perguntar diretamente para as pessoas, né? Qual é o conhecimento que ela tem sobre aquele tema, ou fazer um pequeno pré-teste, como eu disse antes, tá? É muito importante que a gente tenha empatia também, que a gente calce os sapatos dos alunos, né? O que ele precisa, primeira reflexão, por que ele não faz o que ele precisava fazer, o que é esperado que ele faça? Quais são as condições? Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente recebe uma demanda de treinamento e, às vezes, o problema não é que o aluno não faz, que ele não sabe fazer o que é preciso. Às vezes, ele não tem as condições, né, as ferramentas, os softwares, a infraestrutura necessária para desenvolver determinada tarefa, tá? E aí, às vezes, um curso que seria para desenvolver um comportamento acaba sendo uma outra necessidade completamente diferente. Então, precisa ficar atento a isso. Se você tiver oportunidade aí onde você trabalha de ter contato com os alunos, né, é bastante importante que você
tenha essa proximidade, converse com as pessoas para entender realmente as suas necessidades e não só a necessidade que o gestor traz para você, tá bom? Se você não tiver essa proximidade, usa ali a dica 1, fazer as pesquisas online, ok? Propõe atividades pós-curso, você pode verificar ali, conhecer ali um pouco do comportamento já daquele público-alvo, né? Ao invés de esperar ter uma demanda, nos cursos que você já tem aí no seu portfólio aí de treinamentos da sua empresa, você já consegue ali propor algumas atividades e ir desenhando ali o perfil daquele público. Analisar a avaliação de reação. É cada vez mais comum, e eu fico chocada com isso, cada vez mais comum que eu visite empresas, pergunte sobre avaliação de reação, eles me disserem que sim, eles aplicam a avaliação de reação, mas que eles não fazem nada com aquele documento. É uma triste realidade das nossas empresas aí, e de vários tamanhos, vários segmentos, várias indústrias, né? Então, se você aplica a avaliação de reação, é muito importante que você dedique algum tempo para ler, né, ou para ver a tabulação daqueles dados. Né? Primeiro é importante que ela tenha uma pergunta aberta, pelo menos uma, né? E aí você possa... O que eu fazia para avaliar essas avaliações de reação? Eu extraía aquele relatório e jogava para o Excel, né? A própria plataforma me permitia isso. Extraía, colocava no Excel. Dali eu conseguia fazer alguns filtros. Então, se a pessoa tinha gostado do curso, ou se ela não tinha gostado do curso, ou algumas palavras-chave, né, principalmente de quem não tinha gostado, era o que eu mais lia, porque ali eu tinha mais insumos, né, do que estava acontecendo com aquele treinamento, tá bom? E com as dificuldades que as pessoas tiveram e tudo mais. Quinta dica, avaliar o comportamento do aluno. Onde eu trabalhei, né, no meu último emprego aí como CLT, que para quem me conhece sabe que foi na Latam, né? Lá tem um prédio só de treinamento presencial. Então, eu conseguia, por exemplo, assistir algumas aulas, assistir alguns cursos presenciais e observar o comportamento do aluno, o tipo de dificuldade que ele tinha, o tipo de pergunta que ele fazia para o instrutor. Então, por ali eu conseguia medir, falava, olha, só trabalhar aqui o conhecimento não dá, a gente precisa aprofundar, não posso trabalhar diretamente uma aplicação, eu preciso garantir uma base mais sólida para o conhecimento, para poder chegar no objetivo mais avançado, percebe? E fazer turmas piloto, né? Se você não conseguir fazer nada disso, e você quer ainda assim garantir que você está atuando no objetivo correto, faça turmas piloto, teste os cursos, né? E aí você consegue avaliar ali se o treinamento foi suficiente, se você precisa colocar algo mais ou algo menos, se foi de mais ou se foi de menos, enfim. Ok? Muito bem. Eu achei que tinha mais slide e é isso. Acho que minha colinha aqui me enganou. Enfim. O que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso, tá? Eu vou voltar para o chat agora para tirar algumas dúvidas. Deixo aí os meus contatos para você, meu e-mail, meu WhatsApp e o Instagram, tá bom? Para você entrar em contato, seguir, acompanhar. Esses webinars têm sido feitos semanalmente, então você pode acompanhar a programação, se inscreve na newsletter lá do blog, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu voltei. Aqui estou eu. Muito bem. Davi me perguntou, podem colocar aí agora as dúvidas de vocês, tá? Se existe a possibilidade de compartilhar a apresentação, por favor. Davi, não sei. Vou pensar, Davi. De qualquer forma, essa gravação, né, a gravação desse webinar, ela sobe depois para o canal do YouTube da Learn Space.
tá bom? Os webinars passados já estão lá, acho que falta um para subir, mas em breve esse aqui também estará lá. Se você não tem o canal, não sabe qual é o canal, entra lá no blog, que tem um botãozinho para você ir para o YouTube, tá bom? Qual a diferença do nível de conhecimento e compreensão? No conhecimento eu só sei o conceito, eu sei o que é, tá? Tomate é fruta, beleza. Encerrei por aí. Na compreensão, eu já tenho um nível de compreensão maior mesmo. Então, eu sei que tomate é fruta, beleza. E onde eu posso usar essa fruta tomate? Só na salada com alface ou posso colocar na salada de fruta? Eu já consigo, eu tenho um domínio maior daquele conceito, do que fazer com ele. Tá bom? Que mais? Me diz se ficou claro aí, Arthur, se você precisa de outro exemplo, tá bom? Vocês fazem aí já os objetivos de aprendizagem? Vem pronto para vocês? Como é que é? Conta para mim.